Oi pessoal, tudo bem com vocês? Além das seringas, a agulha é um dos principais dispositivos utilizados por nós, né? Seja técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares, enfim, uma equipe da enfermagem em si, tá? Nós precisamos conhecer, sim, a indicação das agulhas, tá? Porque há diversas indicações para cada tipo de agulha. E no mercado existe, né, diversas marcas, dispositivos com segurança, sem segurança, então é sempre bom nós estarmos aprendendo um pouco mais, né, sobre esse assunto que é bastante importante e geralmente bastante cobrado, né, nos cursos técnicos também, até em provas admissionais, como testes, estudo de casos, enfim, tá? Posso falar um pouco sobre a agulha. Ela é muito utilizada não somente em administração de medicamentos endovenosos, como também utilizado bastante em aplicação subcutâneo, intradérmico, intravascular, intramuscular. Então tem diversas maneiras de aplicação, tá? Utilizando essas agulhas. Por isso que existem os tamanhos certos, né? O calibre também certo, para que não ocorra um erro na administração do medicamento e que também não perfure um certo órgão, um certo vaso sem necessidade. Qual é que é o componente básico de uma agulha que nós precisamos saber? É importante, pode ser uma coisa um pouco banal, mas isso pode cair para alguma pegadinha, então a gente precisa saber um componente básico da seringa, no caso da agulha, tá? Porque faz parte também, ele é uma extensão da seringa, né, propriamente dita, então nós precisamos conhecer os componentes que acompanham uma agulha. Por exemplo, tá? Temos a tampa aqui, que é a parte externa da agulha. O componente principal é o canhão, tá? Que aqui nós temos com identificação com as cores, tá? No caso, essa é uma agulha com a rosa, tá? É o canhão onde colocamos a ponta da seringa, nós encaixamos a seringa de bico, ou com rosca ou sem rosca, onde nós vamos fazer a extensão com a seringa, tá? Temos a haste, que é a parte mais, a porção maior da agulha, onde vai fazer a aspiração da medicação, a introdução da medicação, tá? E o bisel, tá? Que nós falamos que é a ponta, que tem um ósseo em diagonal. É um pérfuro cortante, então é preciso ter um cuidado para manipular, administrar a medicação com esse tipo de agulha, porque com qualquer descuido você pode se perfurar sem a intenção de ter, né, acontecer esse acidente. Agora vou falar um pouco sobre as cores delas. Então, existem vários tipos de identificação das agulhas. Além do tamanho, a gente precisa saber que tem as cores de identificação. Dependendo do fabricante, pode variar um pouco essas cores, tá? Por exemplo, essa aqui que eu tô segurando, que é a agulha rosa, ela é uma agulha própria para aspiração de medicação. Por causa do calibre dela, pode ver que é o calibre mais grosso, o maior que tem, tá? Ela justamente para fazer aspirações de medicações em grande volume. Por exemplo, como ela é para aspiração, o tamanho dela, o padrão é 40x12. Eu também tenho uma outra aqui que é a agulha branca. Vou mostrar para vocês. Aqui também ela tem a mesma função da rosa. Tanto como a agulha branca e a rosa, elas têm um calibre um pouco maior, tá? A branca também serve para aspiração de medicação. É bastante utilizado em âmbito hospitalar, tá? Essa agulha aqui em si, ela tem um canhão branco, o tamanho dela padrão pode variar entre 25x10 e outros números, também dependendo do fabricante, tá? A outra agulha que eu tenho para mostrar é a agulha roxa. Essa aqui já tem um canhão roxinho, ela já é mais específico para aspiração também de medicações com volumes menores, tá? E também bastante utilizada para administração de via intramuscular ou subcutânea ou intravascular, tá? Em alguns casos também utiliza-se esse calibre da agulha aqui, que é a roxa é a 25x0,55. Utiliza-se também para coleta de sangue, dependendo da anatomia do paciente. Se for veias muito finas, elas utilizam uma agulha desse parâmetro para poder conseguir fazer uma função mais efetiva de um paciente, uma coleta de sangue, tá? A agulha que eu tenho agora é a agulha verde água, como propriamente dito, o canhão dela é verde água, tá? Ela é bastante indicada para medicações, soluções diferentes, dosagem, seja ela um pouco mais volumosas ou menos volumosas, tá? Também diferentes vias injetáveis, tá? Da administração, seja ela endovenoso ou pode ser também para coleta de sangue, depende também, né, da avaliação da anatomia do paciente. A agulha amarela, de canhão amarelo,
Vou mostrar pra vocês, ela é bem delicadinha, você pode ver o tamanho dela, é bem fininha, tá? Essa agulha aqui é uma agulha de 13 por 0,3, ela é de cada, ela é praticamente uma agulha pediátrica, mas para neopediatria, tá? É bastante indicada para soluções subcutâneas, geralmente em pediatria. Nós vemos bastante também dessa agulha aqui no caso de aplicação de medicamento como BCG para crianças recém-nascidas, utiliza-se desse tamanho para ser intradérmico, para não perfurar, né, os vasos do recém-nascido. É bastante comum nós utilizarmos uma agulha desse calibre que é bem fininho, bem delicado. A próxima agulha que eu tenho para mostrar já é de canhão, meio acastanhado, meio marrom, tá? Ela também serve para subcutâneo, também é indicado para pediatria, mas não somente pediatria. Essa agulha que eu seguro é uma 13 por 4,5, mas eu também tenho uma outra que eu vou mostrar para vocês também, que é do mesmo característica, que é a marronzinha. Ela principalmente tem o princípio de administração de medicações subcutâneas e intradérmicas. No caso dessa 13 por 4,5, pode-se utilizar a intradérmica para adulto, no caso de vacinas. A outra que eu tenho, a marronzinha, também é para a mesma situação, a subcutânea intradérmica. No caso do tamanho dela é 13 por 4, tá? Ela também pode ser indicada para adultos e também para crianças já menores, já assim, acima de 10 anos, também para medicações como vacinas, administração de vacinas por via intradérmica e subcutânea. A agulha que eu vou mostrar, ela tem um canhão azul, tá? Ela é bem peculiar também, ela é utilizada bastante para soluções endovenosas e também pode ser utilizada para coleta de sangue. Como eu falei da anatomia, né, com avaliação, ela também é bastante indicada porque ela é de um calibre um pouco mais fino e delicado. Essa que eu seguro é a 25 por 0,6, tá? E é bastante, pelo menos na minha experiência, eu vejo bastante gente utilizando para coleta, principalmente, mas não somente para isso, no caso de administração de medicamento endovenoso. As agulhas com canhão cinza, no caso um cinza escuro, como essa, por exemplo, ela é bastante utilizada para casos de aplicações de soluções intramusculares, tá? E endovenosas no caso de adultos. Existem dois tipos de tamanho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa que eu estou segurando é uma 30 por 7 e também tem uma 25 por 7. Vou mostrar de pertinho para vocês. O que diferencia da 25 para 30 é o tamanho dela. Vocês podem ver que essa que eu estou segurando é 25 por 7 e essa é 30 por 7. Ambas têm a mesma indicação para a medicação intramuscular, sendo que a 25 por 7 é mais indicado para casos de pacientes pediátricos, né, ou pacientes emagrecidos, né, por causa da estatura muscular do paciente, e a 30 por 7 para adultos já com estatura normal ou um pouco acima também da musculatura. E por fim, tá? A agulha de canhão verde, essa daqui, tá? Ela também tem um tamanho bastante peculiar, ela é bastante utilizada também para soluções intramusculares, mas é mais indicado para pacientes adultos. Diferentemente dessas outras que eu mostrei, a cinza, ela é um pouquinho mais grossa que as outras, porque ela é bastante utilizada em casos de pacientes um pouco mais obesos, com sobrepeso, para justamente ter a eficácia da introdução da medicação por via intramuscular nesses tipos de pacientes. Essa aqui que eu estou segurando é uma 30 por 8, tá? Existem dois tipos de agulhas desse canhão, que é a 25 por 8 e a 30 por 8. Essa que eu seguro é a 30 por 8. Cuidados básicos com essas agulhas. Toda vez que for fazer uma medicação, que você está utilizando uma agulha desse tipo, que não tem um dispositivo de segurança, não reencape a agulha, descarte a agulha do jeito que ela está sem reencapar, porque o risco de acidentes por perfuração é grande, tá? E geralmente há um levantamento nas instituições 6 meses, semestralmente. O índice de acidentes de trabalho, a maioria desses acidentes são por pérfuros cortantes, principalmente pelo manuseio das agulhas. Portanto, né, é bastante recomendável que os hospitais adquirem as agulhas com dispositivo de segurança, que elas existem aqui no caso da capa, né? Que ela tem a mesma coloração, a capinha de segurança tem a mesma coloração do canhão, para você ter uma identificação mais fácil. A diferença dela para o dispositivo de segurança é que ela encaixa na agulha e ela não solta mais, tendo mais segurança de você jogar, desprezar numa caixa de pérfuro.
Já essas nós não temos, né, um dispositivo por ser um pouco mais barato, de custo mais barato, então a atenção maior para esse manuseio dessa agulha aqui é um pouco maior. Outra coisa, quando nós fazemos a administração de medicamentos, principalmente aspirar medicações com agulha 40x12 ou 25x10, eu recomendo não misture, no caso, aspiração de um medicamento com o outro, utilizando a mesma agulha, tá? Porque o problema, né, da interação medicamentosa dentro dessa agulha com aquela que você aspirou primeiramente e juntando com a outra seringa, o risco é maior de você perder a eficácia daquele medicamento, o segundo, né, no caso, utilizando uma seringa já usada, tá? Principalmente quando você está fazendo aquela aspiração de medicação simultânea em várias bolsas, várias seringas, e você está em só uma agulha ou duas agulhas, você não tem disponível, mas procure não usar a mesma agulha para várias seringas diferentes para evitar esse tipo de interação medicamentosa. Tomar cuidado também, muita gente utiliza-se principalmente, né, do canhão da agulha para reencapar equipos, né? Quando utiliza-se medicações para administração intermitente, você utiliza-se o macro, né, o equipo macro por 24 horas e perdeu a tampinha do equipo. Ela tem o mesmo encaixe do canhão aqui da agulha, a ponta do equipo. Então tem muitas pessoas que utilizam-se dessa agulha como fosse uma tampa, tá, para guardar o equipo para utilização posterior. Não recomendo fazer isso, porque muitas vezes as pessoas esquecem quando desprezam o equipo junto com a agulha e acaba podendo jogar no lixo, que não é o correto, você jogar num saco pérfuro, né, próprio para isso, uma caixa de pérfuro cortante, acabam jogando no lixo infectante, e quem estiver manuseando esses lixos, ele pode se acidentar, a tampinha, né, da agulha, ela pode soltar com facilidade na agulha, e a pessoa se perfurar, podendo estar contaminada ou não essa agulha. Então são os cuidados básicos que eu falo para vocês de convivência, né, porque nós vemos cada dia, né, todo dia nós temos uma experiência diferente com pessoas que manuseiam esse tipo de dispositivos e se acidentam sem a necessidade, poderiam ter feito coisas melhores para evitar, mas acontece, tá? Ainda mais quando se trabalha num regime rigoroso, né, num ambiente que exige muita atenção e tem muita pressão psicológica, pode acontecer esse tipo de caso. Então são as dicas básicas que eu falo para você em questão do cuidado do manuseio da agulha. Quaisquer dúvidas referentes, né, às agulhas em si, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Eu convido também a todos, né, a assistir os outros vídeos relacionados. E falando nisso, eu fiz um vídeo já falando sobre as seringas. Quem não conhece, convido também a vocês assistirem. Eu vou até deixar na descrição do canal. Eu fico com vocês por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais, pessoal.